O que um imperador romano do século II e um bilionário gênio da ficção moderna têm em comum? Não, isso não é o começo de uma piada. É o início de uma verdade poderosa que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Tony Stark, o Homem de Ferro, que é conhecido pelo seu sarcasmo afiado, inteligência fora do comum e armaduras de última geração. Mas por trás daquele escudo de tecnologia e ego inflado, existe algo muito mais profundo. Algo que a Marvel nunca te contou. Tony Stark é, na verdade, um estoico moderno. Um discípulo disfarçado de Marco Aurélio, o imperador filósofo, autor de Meditações, um dos livros mais influentes da história do pensamento humano. Um homem que, mesmo comandando o império mais poderoso do mundo, escolheu a disciplina sobre o caos, a razão sobre o impulso e a virtude sobre a vaidade. E hoje você vai entender o segredo milenar que guiou as decisões mais importantes de Tony Stark. E como esse mesmo segredo pode transformar a sua vida também. Não é sobre superpoderes, é sobre domínio interno, enquanto o mundo desaba. O verdadeiro herói não é aquele que salva todos, mas o que domina a si mesmo. E adivinha? Esse herói pode ser você. Se você já sentiu que está lutando guerras internas em silêncio, parece que está constantemente vestindo uma armadura para enfrentar o mundo. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje Marco Aurélio vai explicar o sucesso de Tony Stark, e pode inclusive revelar o seu. A primeira vez que vi Tony Stark, confesso, pensei que era só mais um personagem arrogante com carisma de sobra e grana infinita. Mas com o tempo, percebi algo estranho. Quanto mais o personagem evoluía, mais ele se afastava da superficialidade. Não era apenas sobre armaduras. Era sobre quebrar armaduras internas. A Marvel nos mostrou um herói que erra, que sofre, que enfrenta dilemas morais, que sente medo, mas que ao mesmo tempo treina sua mente para não ser escravo das emoções. Isso não é apenas roteiro de cinema, é filosofia prática em ação, é estoicismo. Marco Aurélio não escrevia para impressionar, ele escrevia para lembrar a si mesmo do que realmente importa. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E o mais curioso, essa frase poderia ter saído da boca do próprio Tony Stark em Vingadores Ultimato, quando ele finalmente entende que não pode controlar tudo, mas pode escolher sacrificar-se pelo bem maior. Estoicismo é uma filosofia que nasceu há mais de 2000 anos, mas parece ter sido feita para os tempos de hoje. Ansiedade, excesso de informação, crises de identidade, tudo isso era, de certa forma, tratado por Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca. Tony Stark, mesmo em meio ao caos do universo Marvel, representa o ser humano comum, tentando encontrar sentido no meio da desordem. E é aí que você entra, porque assim como ele, você também está lidando com suas próprias batalhas internas, não está? Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, como se o mundo esperasse que você tivesse todas as respostas? Quantas vezes sentiu que precisava vestir uma armadura para se proteger da vida, das pessoas, das cobranças? Mas e se a verdadeira força não estiver em se blindar, e sim em se tornar inabalável por dentro? Hoje vamos mergulhar nesse segredo, não como fãs da Marvel, mas como buscadores de um poder muito mais valioso do que qualquer tecnologia, o poder do autodomínio. A filosofia que transformou um imperador em um sábio e um herói fictício em símbolo de humanidade. Tony Stark tem uma frase clássica: "Eu sou o Homem de Ferro". Mas, sejamos sinceros, ele só se torna realmente o Homem de Ferro quando começa a abrir mão do ego que precisa dizer isso em voz alta. O verdadeiro poder de Tony não está no reator AQ, nem nos trajes Mark I ao 85. Está na capacidade de reconhecer suas próprias fraquezas e, ainda assim, seguir em frente. Isso, meu caro espectador, é estoicismo puro. Aurélio dizia: a maior vitória é sobre si mesmo. E, convenhamos, se você já conseguiu sair de casa em plena segunda-feira, sem querer desaparecer do mapa, você já é meio estoico também. A primeira lição que Tony aprende, e que Marco Aurélio reforça, é: você não controla o mundo, mas pode controlar como reage a ele. Não importa se você está enfrentando uma invasão alienígena ou um grupo de WhatsApp da família, com 127 mensagens não lidas. A resposta ainda é a mesma. Respira, observa, age com intenção. Em drama, sem se deixar levar. Isso parece simples, mas vai contra tudo o que a sociedade moderna ensina. Vivemos num mundo
onde o imediatismo reina. Se algo dá errado, já queremos resolver no grito, no impulso, ou pior, na comparação com os outros. Mas o estoico faz diferente. Ele observa, ele sente, mas não se rende. Ele entende que reagir com sabedoria é um superpoder, e que dominar as próprias emoções é tão importante quanto dominar a tecnologia de uma armadura de combate. Quer um exercício prático? Na próxima vez que algo te irritar, pode ser o trânsito, um comentário atravessado, ou aquele bom dia seco no trabalho. Antes de responder, pergunte mentalmente: isso depende de mim? Se não depende, solta. Se depende, responda com consciência. Simples assim. E revolucionário também. Você já reparou como Tony Stark vive cercado por caos, explosões, inimigos intergalácticos, dilemas éticos, traumas de infância, e ainda tem que lidar com o ego do Capitão América? E mesmo assim, em meio a tudo isso, ele encontra espaço para pensar, criar, amar, doar. Como? Porque ele entende que a dor faz parte do caminho. Mas o sofrimento é uma escolha mental. Aqui entra o segundo segredo estoico: a aceitação ativa da realidade. Não é sobre ser passivo, é sobre reconhecer aquilo que não se pode mudar e investir sua energia naquilo que pode. Marco Aurélio escrevia: você pode suportar qualquer coisa, se parar de reclamar sobre ela. Mas vamos trazer para a vida real. Quantas vezes você já se estressou por algo que já tinha acontecido? Perdeu o sono remoendo palavras ditas, oportunidades perdidas, ou decisões que não têm botão de desfazer? Pois é, a mente tem o dom de transformar pequenos eventos em grandes tragédias gregas. E isso, a Marvel representou muito bem. Lembra quando Tony volta do cativeiro? Ele está fisicamente livre, mas emocionalmente preso ao medo, à culpa, à incerteza, e o que ele faz? Constrói, melhora, evolui, porque ele entende que a dor daquele trauma pode ser combustível ou veneno. A escolha é dele, e é sua também. Aqui vai uma prática simples. Quando algo te doer emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente, pergunte: como posso crescer com isso, ao invés de me afundar nisso? Não é negação, é transmutação. É a alquimia da alma, meu amigo. Se isso ajuda, lembra do Tony sendo arrastado pelos destroços, suando dentro da armadura, respirando com dificuldade e ainda soltando uma piadinha sarcástica no meio da tragédia. Porque às vezes, rir no meio do caos é o maior ato de coragem. Se há algo que Marco Aurélio e Tony Stark têm em comum, além do carisma silencioso de quem já viu o fundo do abismo, é essa consciência afiada da impermanência da vida. Marco, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia em seu diário: você poderia deixar a vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Tony, por outro lado, vive com o relógio da destruição sempre correndo, e mesmo assim, escolhe amar, construir, redimir, sacrificar. Não porque tem tempo de sobra, mas justamente porque não tem. Essa é a terceira chave estoica que a Marvel escondeu por trás das explosões e efeitos especiais. A urgência da alma em viver com propósito. E não estamos falando de propósito grandioso, tipo salvar o universo. Embora se você conseguir, parabéns. Estamos falando de algo mais silencioso. Cuidar do que importa, fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. E principalmente, deixar de adiar quem você nasceu para ser. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo: quando eu tiver mais tempo, eu começo a cuidar de mim. Quando tudo se acalmar, eu volto a meditar, ler, mudar de vida. Mas o tempo não espera. E o mundo nunca se acalma completamente. A verdade é que viver com urgência não é viver correndo, é viver presente. É decidir agora que você merece viver com leveza, com consciência, com sentido. Tony descobriu isso no momento em que teve tudo e percebeu que ainda faltava ele mesmo. Marco descobriu isso no silêncio da madrugada, escrevendo para si mesmo enquanto o império ruía lá fora. E você? Quando vai parar de fugir de si e começar a se tornar o que já está aí dentro, só esperando ser despertado? Uma prática simples, mas poderosa. Todo dia, ao acordar, pergunte: se hoje fosse meu último dia, o que eu faria diferente? Então faça, nem que seja uma pequena atitude, porque viver de verdade é isso: pequenas escolhas conscientes, feitas com o coração desperto. No fundo,
A armadura de Tony Stark nunca foi feita de ferro, ela foi feita de escolhas, de cicatrizes, de consciência, foi forjada no calor da dor, temperada pelo arrependimento e moldada pela coragem de mudar, assim como Marco Aurélio não se tornou um dos maiores imperadores da história apenas por seu título, mas por liderar com a mente desperta, o coração firme e os pés no chão da realidade. Ambos entenderam algo que muitos passam a vida inteira tentando ignorar. Você não pode controlar o mundo, mas pode dominar a si mesmo, e quando você faz isso, mesmo sem superpoderes, você se torna invencível por dentro. Você não precisa de uma armadura. Você se torna a própria armadura. Agora respira fundo e pensa comigo. Quantas vezes você já adiou a sua própria evolução esperando o momento certo? Quantas vezes você acreditou que precisava de mais tempo, de mais dinheiro, mais aprovação, mais segurança, quando tudo o que precisava era de mais presença? A sabedoria estoica não é sobre suportar a vida, é sobre assumir a autoria dela. É sobre levantar da cama todos os dias e dizer: eu sou o responsável pelo que penso, pelo que sinto e pelo que escolho. E isso basta. Por isso, se algo neste vídeo te tocou, não ignore essa fagulha. Transforma ela em ação. Começa pequeno, um hábito novo. Uma decisão mais consciente. Uma escolha que te aproxima da tua essência. E se quiser continuar essa jornada de despertar, evolução e poder interior, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que vive como se estivesse num eterno modo automático. E merece lembrar do que é feito por dentro, porque, no fim das contas, você também carrega um Tony Stark aí dentro, e quem sabe com um pouco de filosofia estoica, coragem e coração, você descobre que já é o herói da sua própria história. Vamos juntos e até o próximo vídeo.